Olá pessoal, vamos começar então uma nova aula. Nessa aula nós vamos aprender tudo sobre os Dialog Box. São caixas de diálogo, né? Janelas de diálogo padrões do Windows que o VB já nos traz aqui e permite aqui selecionar dentro do Toolbox. Ele tem aqui uma divisão chamada Dialogs, que aparecem aqui as caixas de diálogo padrão mais utilizadas aqui para que nós possamos utilizar na nossa aplicação. Bom, para exemplificar, eu criei aqui uma janela, botei um botão Abre dentro da janela e eu vou começar pelo Color Dialog. Bom, para colocar o Color Dialog dentro do meu form, eu clico, puxo e solto. Reparem que só funciona se eu puxar dentro da meu form. Se eu puxar fora, ele recusa. Então vamos puxar dentro e soltar. Quando eu solto, ele não aparece dentro do form, ele aparece aqui embaixo. Essa área aqui embaixo é uma área reservada que, que todo Visual Studio, né, todas as ferramentas, todas as linguagens do Visual Studio possuem também, que nos permite associar um determinado objeto à janela sem ter que o objeto ficar aqui dentro da janela. Né? Nas versões anteriores, esse tipo de objeto você tinha que puxar para dentro da janela e ele ficava oculto aqui. Ele, na hora de executar, ele não aparecia, mas ele ficava aqui ocupando espaço aqui. Então essa foi uma boa implementação que ele fica nessa área reservada aqui. Então esse objeto ele está associado a essa janela, a esse form, mas ele fica aqui nessa área reservada aqui. Se eu clicar nele, eu também tenho do lado de cá todas as propriedades dele, então eu consigo ver e consigo mexer em todas as propriedades dele, né? Então reparem que ele tem propriedades como, por exemplo, color, né? Que é o principal retorno que ele vai te dar. Né? Quando você chamar a caixinha de cor para selecionar uma cor, o que, que ele vai te trazer de volta depois de você selecionar? Ele vai te trazer uma cor, a cor que você selecionou. Bom, e como é que eu chamo essa dialog? Para isso eu botei esse botão aqui. Vamos dar dois cliques no botão, né? E esse é o comando então do botão. O que vai acontecer quando eu clicar o botão? Eu vou escrever aqui dentro. Bom, como é o nome então do meu objeto, color, dialog, ele já aparece aqui embaixo, dialog 1, tá? Vocês podem também, em vez de ter que digitar, vocês descem com a seta aqui nesse help interativo aqui, né? E para selecionar, aperta Tab uma vez. Pronto, já transfere o texto para o meu trecho de código, tá? Muito bem, color dialog 1 ponto. E aí eu tenho uma função do Color Dialog chamada showDialog. Esse é o comando para mostrar a caixinha de diálogo. Muito bem, feito isso, quando eu apertar o botão, quando eu clicar o botão uma vez, vai aparecer então a minha caixa de diálogo com as opções de cores. Vamos executar, vamos ver como funciona isso. Aqui está a minha tela, eu aperto o botão Abre e aqui está, aparece meu dialog de cores. Reparem que é uma padrão, né? Eu posso entrar aqui em definir personalizadas, onde ele me abre uma opção aqui para eu selecionar cores, e me dá várias opções básicas aqui, né? Muito bem, digamos que eu escolha vermelho. Eu dou um clique aqui e dou um OK. Eu selecionei vermelho, e ele fez o papel dele. Ele trouxe a cor vermelha. Mas trouxe para onde? Ele, quando eu fechei aquela janela, ele voltou aqui para o meu trecho de código, terminou aqui essa função e saiu e voltou para a minha janela, né? E está esperando um novo clique ou uma nova ação em um outro objeto da tela. Como a minha tela só tem o objeto botão abre, então ele está parado nesse momento aguardando uma nova função. Assim funciona a programação por eventos, né? A parte de eventos do Visual Basic. Então ele está aguardando que um novo evento aconteça. Tudo bem, mas ele não, de nada serviu ele ter trazido a cor, né?
Como é que isso funcionaria normalmente na prática? Na prática, provavelmente, eu tenho uma área que eu quero colorir ou que eu quero escolher uma cor para uma determinada fonte, né? Então, vamos botar uma fonte aqui, por exemplo, e vamos escrever aqui no texto dela, vamos escrever teste de cor. Pronto. Teste de cor. Vamos aumentar um pouquinho, vamos mudar o tipo da fonte. A gente vem aqui em fonte, chama aqui o dialog de fonte, vamos botar negrito, vamos botar 12 e vamos colocar Arial. Pronto, aqui está. Bom, o que que eu quero? Eu quero que abra uma caixa de cores e após eu escolher a cor, ele vai mudar a cor aqui dessa minha fonte. Vamos voltar para o código. Bom, na linha de baixo aqui, ele vai me trazer de volta uma propriedade dele, do dialog 1, que possui a cor escolhida. Aqui está ela, ponto color, vai me trazer uma cor. Muito bem, mas eu vou jogar para onde essa cor? Eu vou jogar para dentro de label 1, que é aquele label com aquele texto lá que eu botei na tela, né? Label 1, ponto o quê? Bom, eu estou jogando uma cor, eu tenho que jogar para dentro de uma cor, né? É backcolor? Não, backcolor é a cor de fundo. Eu tenho uma outra chamada forecolor. Aqui está. Aí está. Eu estou pegando a cor que voltou, então, do Color Dialog 1 e estou jogando dentro do Label 1 for Color. Com isso, eu devo mudar a cor da minha fonte. Vamos ver se funciona? Vamos executar. Aqui está. Eu clico em Abre. Seleciono, por exemplo, a cor vermelha. OK. E aí está. A cor do meu label mudou para vermelho, né? Isso funciona não só eu poderia usar isso não só com um label, mas eu posso usar com qualquer outro objeto. Eu posso usar, por exemplo, existe existe um objeto aqui chamado panel, que é um painel, né? E eu posso também mudar a cor do painel. O painel ele tem também aqui uma propriedade, eu posso ver aqui do lado. Se eu clicar aqui no painel, eu posso verificar que ele também vai ter uma propriedade for color e uma outra propriedade chamada backcolor, né? Reparem que backcolor está cinza aqui, eu vou mudar ela para, por exemplo, verde, né? Bom, vamos dar uma analisada aqui nessa mudança do backcolor aqui. Quando eu clico aqui para mudar, ele me dá uma opção aqui Web, me dá uma opção System, me dá uma opção Custom. Custom é para você escolher o que você quiser, para você customizar escolhendo uma cor qualquer. System, ele vai me trazer algumas cores padrões do sistema operacional que já estão pré-definidas, como por exemplo, cor da barra de título das janelas, cor de uma mensagem de informação, e etc, etc. Ele dá vários padrões aqui, por exemplo, botão, sombreamento do botão, qual vai ser a cor. Então, digamos que eu queira que esse meu objeto ele sempre vai assumir a cor da face dos botões. Ou seja, ele vai ter que sempre ser da mesma cor da face do botão. Então, eu tenho que escolher aqui, né? Por que que eu tenho que escolher aqui? Por que que eu não posso vir aqui em Custom e definir uma cor? Esse caso que eu escolho aqui em System, eu quero que ele siga sempre o padrão pré-definido no sistema operacional. Cada usuário no sistema operacional pode definir o seu padrão de cores, né? Então, o que eu estou dizendo quando eu escolho uma cor aqui da barra System,
Eu estou dizendo que eu quero que ele obedeça a cor que está escolhida no sistema, né? E isso daí eu vou usar algumas vezes aí. Mas agora não. Agora eu vou utilizar aqui uma custom. Eu escolhi um verde aqui só para exemplificar. E eu dentro do meu código aqui, eu quero que ele mude a cor do panel também para mostrar para vocês que ele também muda a cor de qualquer objeto que tenha cor. Então, o que eu estou fazendo aqui é panel.backcolor recebe também a cor do color dialog. Aqui está, pronto, vamos executar. Bom, agora quando eu mudar a cor, eu vou botar vermelho de novo e ele vai mudar a cor dos dois objetos para vermelho, tanto do label quanto do panel que eu coloquei aqui embaixo. Ok? Bom, com isso nós aprendemos então a utilizar então o dialog de cores, né? Vamos olhar agora os outros diálogos que tem aqui. Vamos tirar esse código daqui, vamos começar um novo código. Então, removo daqui, del, volto para cá, clico aqui no objeto, color dialog, aperto del, removi. Agora eu vou colocar por exemplo, folder browser dialog. Ou seja, ele vai abrir um browser para que eu escolha um folder, uma pasta, né? Olha, do lado de cá, se a gente clicar aqui no folder Browser Dialog, no objeto, ele me mostra as propriedades do objeto. E eu consigo perceber aqui a principal propriedade de retorno dessa caixa de diálogo é a Selected Path, ou seja, é o caminho selecionado, é o caminho da pasta que eu selecionei, né? Essa é a principal função do Folder Browser Dialog, é justamente abrir uma pastinha tipo um browser para que eu escolha um caminho e defina um caminho para gravar um arquivo ou para selecionar um arquivo, algo assim, né? Então, quando eu clicar aqui no Abre, eu vou querer que ele chame o Folder Browser Dialog Show Dialog. A gente já aprendeu que para fazer o dialog aparecer, eu uso a propriedade Show Dialog do objeto Folder Browser Dialog. Ok? Muito bem, se eu executar aqui, ele já vai chamar. Olha, vou clicar o botão abre e ele já abre aqui aquela minha pastinha padrão para selecionar um determinado, um determinado objeto. Um determinado objeto não, um determinado folder. Aqui está toda a minha área. Eu estou navegando no C, vou entrar dentro de um determinado diretório, entro dentro de outro e assim eu vou navegando com o meu Vista. Ele me permite, inclusive, criar uma nova pasta. Mas esse botão aqui é opcional, tá? Ele dá uma opção, uma das propriedades lá do Folder Browse Dialog, justamente diz, olha, você quer que apareça a opção de criar nova pasta, sim ou não? Tá? Nós vamos ver isso agora lá. Então, quando eu selecionar aqui, por exemplo, escolhi aqui IDE, né? C, dois pontos, barra IDE, e dou um OK. Quando ele retornou, o que ele trouxe aqui? Qual foi o retorno dele? Foi justamente esse caminho, C, dois pontos, barra IDE. Tá? Vamos ver isso acontecendo? Para a gente ver isso acontecendo, a gente tem que ter uma caixinha de texto. Então vamos botar aqui uma caixinha de texto, uma text box. Ah, mas eu tenho aqui uma label, eu posso jogar para cima da label o retorno. Vamos jogar para cima da label o retorno, então. Então, eu posso dizer que label 1.text recebe a folder browser dialog 1. Ponto. Qual é a propriedade que vai me trazer de volta o caminho, né? É o selected path, conforme nós tínhamos visto antes. Vamos voltar só aqui no... Bom, com isso eu estou jogando o path selecionado para dentro do label. Então, meu label vai aparecer o caminho que foi selecionado.
Vou voltar aqui na minha telinha, vamos tirar esse painel aqui que ele não tem mais função. Muito bem. E eu queria mostrar aqui escolhendo aqui o objeto Folder Browse Dialog, aquela propriedade que nós falamos de selecionar ou não uma nova pasta. Aqui está, olha. Show New Folder Button. Se eu botar false, não vai mais aparecer aquele botão que permite criar uma pasta nova. Então vamos executar agora. Aqui está, executando. Eu vou abriu a pasta. Eu venho aqui em público, por exemplo. Download públicos. Vamos lá no C e IDE. Pronto. Aqui sim. Vamos dar então, e esse vai ser minha seleção do path. C, dentro do disco C, a pastinha IDE. Ok? Quando eu dou um OK, reparem o que mostrou aqui no label. Ele trouxe uma string com o meu caminho escolhido. Então, o browser, ele serve para isso, ele serve para selecionar um caminho. É quando você está procurando um determinado arquivo, ou você está selecionando uma pasta de trabalho, ou para gravar o arquivo, ou então para executar um determinado aplicativo, né? Algo assim. Tudo bem, vamos fechar a janela. Está exemplificado então o Folder Browser Dialog. Bom, os próximos são também muito usados, por exemplo, o Font Dialog. Vamos puxar para cá, vamos verificar como ele funciona. Eu vou então agora chamar o Font Dialog. Show Dialog. Muito bem. Se eu executar, clico no Abre e ele me abre aqui uma dialog para selecionar a fonte. Então reparem que é uma caixinha padrão de diálogo para escolha de fonte e formatação e tamanho de fonte, negrito, itálico, né? Aquela caixinha padrão de fonte que o sistema operacional tem. E permite escolher também o tipo da fonte. Tá? Vamos botar aqui Arial, negrito, 16. Ok. Muito bem. Eu posso selecionar a fonte e mudar a fonte aqui do meu label, né? Como é que seria então? Muito simples. Label 1 ponto fonte recebe fonte dialog 1 ponto o quê? Fonte. Né? Então, reparem que eu estou trazendo a fonte que eu selecionei aqui em cima, na caixa Dialog, e estou atribuindo ela a label 1.fonte, a propriedade fonte do label 1. E com isso ele vai assumir aquela fonte que eu selecionei. Vamos executar, vamos ver se funciona. Aqui está. Eu clico em Abre. Ele me abre o Dialog de fonte. Eu escolho aqui uma fonte 16. Vou escolher Arial. Pronto. Negrito, ok, não, vou botar negrito itálico para a gente ver que ele vai inclinar, e não vou escolher Arial não, porque ela daqui do fundo já está Arial, vamos botar uma bem diferente aqui, uma que mostre bem que mudou, hein? Pronto, essa aqui, uma fonte bem diferente, ok, e reparem aqui o fundo, como mudou, como já dá para perceber que realmente ele assumiu a nova fonte, tá? Então, aqui está. Essa é a minha Font Dialog. Muito bem, vamos tirar daqui também a Font Dialog. E sobraram só duas, a Open File Dialog e a Save Dialog. Vou começar pela Open File. Quando eu clicar em Abre dessa vez, eu quero que ele chame a Open
file dialog 1 ponto show dialog. Muito bem. Se eu executar, aqui está, eu clico em abre, ele já me abre aqui, digamos que eu venho aqui em projeto. Reparem que ele já me abre aqui algumas opções. Eu vou aqui num determinado projeto, entrar aqui em dados. Reparem que esse é um arquivo Excel, esse é um arquivo texto. Na verdade, essa caixa, ele permite selecionar, um arquivo para abertura. Mas eu vou aqui selecionar. Vamos ver qual é o retorno principal desse objeto. Esse objeto ele me traz como retorno principal um nome de arquivo. Está aqui marcado, né? E o principal objeto que ele me traz de volta é o file name, é o nome do arquivo. Vamos jogar esse file name para dentro do label para ver o que ele está retornando quando ele fecha aqui o dialog, o que volta. Então a gente faz assim, label 1.text recebe o open file dialog ponto file name. Executar, abrir. Digamos que eu selecione aqui o catálogo serve 5. Abrir. Quando eu clico em abrir, reparem que ele trouxe dessa vez, antes ele estava trazendo só um caminho. Agora ele está trazendo todo o caminho e mais o nome do arquivo no final. Tá? Com isso, quer dizer, como ele está trazendo, a gente pode ver que ele está trazendo o nome completo do arquivo, aí eu posso trabalhar abrindo esse arquivo, dando prosseguimento aqui com o que eu quiser. Eu posso apagar esse arquivo usando um comando específico. Ou seja, na verdade, essa Open File Dialog, ele selecionou o arquivo que eu queria e trouxe o nome do arquivo selecionado. Agora ele vai, naturalmente, eu vou fazer o que eu quiser com esse nome selecionado. Eu vou dar um comando de renomear, vou dar um comando de deletar, que nós vamos aprender mais para frente um pouco nesse curso ainda. Ok? Bom, esse foi o Open File Dialog. Agora vamos ver o Save File Dialog. Vou trazer ele para cá. Ele é muito parecido com o Open File Dialog, né? Só que ele tem uma carinha de caixa de save. Opa, quando eu mandei executar ele deu erro porque existe ainda o código aqui, eu não tirei fora. Eu tenho que trocar esse código aqui para o save file dialog 1.show dialog e retirar essa linha de baixo aqui. Pronto. Aí a gente vai conseguir, ao clicar o botão agora abre, aparece o dialog de salvar, né? O dialog de salvar é um pouco diferente, por quê? Porque ele me abre aqui uma caixinha com opções de salvamento. Eu estou trabalhando com Vista, então não reparem se vocês estiverem com XP ou com outro sistema mais antigo, esse daqui é o Vista, então ele tem essa carinha aqui, né? Muito bem, então ele tem uma cara diferente do Open, por quê? Porque ele me deixa escrever o nome do arquivo que eu vou salvar e apertar o botão salvar. Quando eu apertar o botão salvar, ele vai me retornar da mesma maneira, com um caminho selecionado e o nome que eu escolhi aqui agregado, tá? E aí eu tenho que botar o código de save aqui depois, propriamente dito. Então, na verdade, o dialog, ele só seleciona, ele abre um browser, seleciona qual a pasta, qual o nome do arquivo e me traz isso numa forma de string, né? E eu aqui é que vou prosseguir isso aqui, colocando o comando aqui para salvamento daquele arquivo em disco. Ok? Muito bem. Com isso, nós então encerramos essa aula com o aprendizado então de todos os componentes Dialogs que vêm com o Visual Basic 2008. Até a próxima.